da família? Da cantora da família. Você olha pra trás, o que sente, o que ficou e não me serve mais. Talvez seja agora a melhor das horas para recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de Deus, o mais sagrado templo do coração. Talvez seja agora a melhor das horas para recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez, o mais sagrado templo do coração. Quem vai no encontro da família aí? Eu. Todo mundo? Será que vai caber todo mundo Constantino aí? Vai? De novo então, quem vai no encontro da família aí? Tem gente que não vai, certeza. Vou dar uma chance então. Quem vai no encontro da família aí? Aumentou meu filho. Lembrando que as inscrições já estão abertas, né? Já está no site, inclusive a gente vai colocar aqui agora. O site está abrindo ali já, né? É www. Tá aqui já. Esse aqui é a logo do Encontro da Família desse ano, né? Que por sinal ficou muito bonito, né? Vai ser no dia 18/8/2018. Das 13 às 19, não das 13 às 18, né? Vai ser no Constantino Fernandes, todo mundo sabe onde é? Pertinho aqui, né? É fácil de encontrar. E as inscrições já estão abertas no site, lá em cima, tá vendo? www.ccmf.org.br. Então estão todos convidados a participarem. Querendo fazer inscrição, só ir nesse site e vai conseguir fazer a inscrição lá, tá? Vão ser todos muito bem-vindos. E nesse ano, a gente tem uma música já, tema, e já vai abrir aqui já, inclusive a gente vai aproveitar a oportunidade para cantar um pouquinho, e o pessoal que já falou que vai, já vai aprendendo, quem não vai também aprende do mesmo jeito a música, né? Que a música se chama Reencontros. Uma música que, na verdade, teve todo um trabalho, né, que a gente, no planejamento do Encontro da Família, onde a gente define os temas e todo aquele clima, né, de estudo e de planejamento proporcionou a gente estar podendo compor essa música. Então, certamente essa é uma música muito especial para a gente nesse ano. Ela se chama Reencontros, acho que a maioria já está até sabendo, né? E quem não sabe, a letra está aqui para a gente cantar um pouquinho ela aqui agora.
Todos vocês enquanto a família 2018. Em nosso olhar, a mesma luz, Jesus, hoje ainda onde estás, esperando por nós e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Desce divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor, Jesus. Esperando por nós e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Nos ensina a viver e em ti encontrar a paz eterna. Queridos, boa tarde. Que Jesus nos abençoe nessa oportunidade. É com muita alegria que a gente está no dia de hoje promovendo essa oportunidade de crescimento, de evolução. E para a gente iniciar os nossos trabalhos, vamos solicitar a nossa companheira Ednaine para fazer a leitura da mensagem inicial, que também está no PowerPoint. Boa tarde, amigos. Os Espíritos do Senhor
que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da verdade. Vamos solicitar a nossa companheira Lucimar, ela faça uma prece para a gente. Fechamos nossos olhos. Deus, Pai amado, Jesus, nosso mestre e guia, amigos companheiros da Casa de Caridade Maria Franco, nossos anjos amigos, estamos aqui nessa tarde felizes, com contentamento sem par, poder mais uma vez estudarmos um pouco mais, aprendermos um pouco mais dessa doutrina que veio para nos tirar o véu da cegueira, da ignorância, e nos fazermos mais amigos uns dos outros, mais preocupados com os nossos irmãos. Muito obrigada por essa tarde, ser conosco, hoje, agora e sempre. E na tarde de hoje, nós teremos o seminário cuja temática é 150 anos do livro A Gênese, da cosmogonia ao fim dos tempos. E como facilitadores, nós teremos nossos companheiros, João Rocha, que já é um companheiro bastante conhecido do nosso movimento, esteve com a gente no ano passado, conversando um pouco sobre a Casa Espírita, na obra Aconteceu na Casa Espírita, e esse ano estamos tendo a grata surpresa de receber a companheira Bárbara. Então, a eles, os nossos votos de profunda fraternidade e alegria pelo seu comparecimento. Meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Eu confesso a vocês que quando vi o sofá depois do almoço, adivinha qual foi o pensamento que me ocorreu? No meu delírio, eu me imaginei deitado no sofá, com a cabeça para lá, com os pés para cá. Olha que beleza. E o William ainda falou para mim assim: fica à vontade, João. Eu pensei comigo: perdoa, Senhor, que eu não sabe o que faz. Nós vamos fazer um trecho do livro A Caminho da Luz, como introdução do nosso trabalho da tarde. A dinâmica do trabalho acontece com uma exposição de 1 hora, onde nós vamos fazer uma síntese da criação do planeta até o mundo de regeneração. E, na sequência, Bárbara fará reflexões sobre o trecho bem e o mal na Gênese, para nós entendermos
qual é a credencial que nos colocará no mundo de regeneração. Vamos para um intervalo, que ninguém é de ferro, né? Um cafezinho nos aguarda, uma água, e depois nós retornamos para as perguntas e respostas. Esse trecho está no livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte do universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Como nós podemos perceber na leitura do texto, é fácil concluir que Jesus já era um Cristo há 4 bilhões e meio de anos atrás. Se levarmos em conta a informação que o Espírito André Luiz nos traz na obra Evolução em Dois Mundos, que desde o momento em que nós saímos simples e ignorantes das mãos de Deus, na forma do átomo primordial do elemento espiritual, até adentrarmos a era da razão como individualidades, é uma trajetória de 15 milhões de séculos
que transformados em anos, nos dará uma trajetória de 1,5 bilhão de anos. Jesus, portanto, é um espírito com bilhões de anos de evolução. E o que nós vamos observar agora é algo do que o seu pensamento co-criador, porque somente Deus cria, é para nós nos regozijarmos com essa escola que nos recebe e que nos dirige na direção da perfeição. Fazendo uma analogia da religião com a ciência, nós vamos encontrar no livro Gênesis do Velho Testamento a descrição da criação em 7 dias. No primeiro dia disse Deus: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus denominou-a de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã. A ciência diz que é a era arqueozoica, que durou de 4,6 bilhões de anos a 2,5 bilhões de anos atrás, e que consumou a formação da crosta do nosso planeta. No segundo dia, disse Deus: apareça o firmamento que separe as águas das águas. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento de céu. É a era proterozoica que se estabeleceu de 2,5 bilhões de anos atrás a 550 milhões de anos atrás, cujo principal evento é o deslocamento do magma para o interior do planeta. No terceiro dia, disse Deus: as águas que estão debaixo do céu se reúnam num só lugar, e apareça a superfície enxuta. E foi feito. Deus chamou a superfície enxuta de terra, e às águas reunidas deu o nome de mar. Disse Deus: produza a terra ervas, plantas e árvores frutíferas. E assim se fez. É a era paleozoica, que durou de 550 milhões de anos atrás a 250 milhões de anos, e cujo principal evento é a formação de grandes cadeias rochosas, o surgimento de florestas, os primeiros insetos e os primeiros répteis. No quarto dia, disse Deus: haja luz no firmamento, e assim se fez. Deus formou o sol, a lua, as estrelas, e os colocou no firmamento para dar luz à terra e indicarem o tempo. É a era mesozoica, que cumpriu o trecho de 250 milhões de anos atrás até 60 milhões de anos, cujos principais eventos são a divisão do grande continente da Pangeia e o surgimento dos grandes répteis, mamíferos e desenvolvimento das primeiras flores das plantas. Era Cenozoica, divide-se em 2 fases. Quinto dia, disse Deus: haja peixes na água e pássaros no ar. No mesmo instante, apareceram peixes e tudo quanto vive nas águas, e também pássaros de diferentes espécies. Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos. É a era terciária, que iniciou-se há 60 milhões de anos atrás e durou até 1 milhão de anos atrás. Culminou com a extinção dos dinossauros, o surgimento das cadeias rochosas atuais, os Andes, os Alpes, o Himalaia, surgimento das aves, várias espécies de mamíferos, além dos primatas. Eis uma imagem para que a nossa mente acompanhe o raciocínio. Sexto dia, enfim, disse Deus: produza a terra animais quadrúpedes e répteis. E assim se fez. Em último lugar, Deus criou o homem.
era quaternária, 1 milhão de anos até os dias atuais, marcado pelas grandes glaciações, formação dos continentes e oceanos no formato atual e o surgimento do homem. Muito bem. É preciso perceber que desde o momento em que Jesus recebe a massa desgarrada do Sol, e que nesse momento ele se estabelece como governador espiritual do planeta Terra, até o surgimento do homem, o planeta Terra estava classificado como orbe primitivo. Portanto, quando o Homo sapiens surge há mais ou menos 200 mil anos atrás, daí até a formação, o início do planeta Terra, fomos mundo primitivo. Desde há 200 mil anos até agora, nós nos tornamos mundo de expiações e provas. É dentro deste cenário que nos importa compreender que a razão que deu ao homem a condição de fazer escolhas e, portanto, a partir daí estar submetido à lei de causa e efeito, vem se apurando no decorrer dos milênios, de tal forma que em determinado momento deste trajeto era necessário dar um impulso que nós conhecemos como transição planetária, um impulso de evolução que nos colocasse a caminho da regeneração, que conforme Santo Agostinho explica em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, são mundos intermediários entre os mundos de expiações e provas e os mundos felizes. E o marco que determina o divisor de águas da transição planetária é o surgimento do nosso governador espiritual encarnado entre nós, anunciado por João Batista, quando na sua fala ele concita a todos a se arrependerem, pois que o reino de Deus estava próximo. Temos então em Jesus encarnado entre nós o início do movimento de transição planetária, do qual nós nos encontramos, segundo informações dos Espíritos, sem que isso signifique uma rigidez de datas, próximo dos seus momentos finais. E é preciso que nós, espiritistas, que recebemos a tarefa de sermos os trabalhadores da última hora, possamos compreender com o máximo de consciência que nós pudermos qual é o papel que nos cabe neste trecho conhecido como transição planetária. Recebemos a oportunidade áurea de estarmos lidando, na fala de Emmanuel, com o cristianismo redivivo, o cristianismo liberto da interferência humana, que utilizou o Evangelho de Jesus, a sua mensagem de libertação, para a dominação do homem. Temos nas nossas mãos o Evangelho na sua pureza primitiva, e é nosso papel, dentro desse trecho da transição planetária, testemunhar o Evangelho de Jesus, fazer de cada um de nós páginas vivas, de forma que aqueles que se encontram na vanguarda possam de alguma forma ver refletida em nós a face do Cristo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós encontramos o seguinte texto: nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem,
tomando por bases os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiações e provas, onde domina o mal; mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta; mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal; mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Compreendamos o seguinte: capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, último parágrafo. A espiritualidade diz: as palavras de Jesus são eternas porque são a verdade, e os homens se manterão nelas porque se sentirão felizes. Todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se assentarem nestas palavras serão eternas. Todas as instituições que não se assentarem nessas palavras serão arrastadas pela marcha do progresso. O que os nossos olhos observam, examinam, apreendem e compreendem no momento em que nós vivemos, deixará de existir. Estamos passando por um momento de profundas transformações. Não se trata, neste momento, de uma revolução localizada em determinada região, mas de uma crise de valores a nível planetário. O ser humano está mexido com a sua tentativa durante os milênios de se realizar e se planificar com as suas conquistas do lado exterior. E se deu conta, pagando um caro preço por isso. O preço da dor inútil que não produz transformação moral. O preço de produzir em si enormes vazios existenciais. O preço de ver escorrer por entre os seus dedos valorosas oportunidades construídas pelos nossos guias e pelos guias da humanidade. E ele então começa a perceber, nessa grande crise de valores, que a única conquista capaz de planificá-lo e de pacificá-lo, ele ainda não logrou fazer, que é a conquista de si mesmo. Os nossos familiares espirituais que hoje estão no papel de nossos mentores, foram aqueles que, permitindo-se tocar pela mensagem do Evangelho, ascenderam na marcha evolutiva. E durante esses 2000 anos de Evangelho, trabalharam incansavelmente para nos trazer a este momento em que a nossa razão pode examinar com clareza e profundidade a proposta da filosofia e da ciência espírita, que nos convida o tempo todo a desenvolver a consciência do espírito imortal que cada um de nós é. Este laboratório, esta escola chamada Planeta Terra, está próxima de dar um importante passo na escala de evolução dos mundos, e os mundos, conforme os espíritos dizem, evoluem na medida em que seus habitantes evoluem. É a hora de uma escolha: permanecer no mundo de expiações e provas, continuar alimentando o homem velho com seus vícios e paixões, ou exercer um controle, um domínio sobre si mesmo, iniciando pelo autodescobrimento, sem o qual não é possível promover o autoconhecimento, de forma que, autodescobrindo-se e autoconhecendo-se, consigamos dominar em nós os impulsos do instinto
e se desenvolveram no transcorrer da nossa evolução, sem controle nos vícios e nas paixões, para que então o Cristo cósmico, ou o homem novo, que ainda dormita no nosso psiquismo mais profundo, seja estimulado pela vivência do Evangelho a surgir, direcionando pensamentos, sentimentos e ações na fala do Cristo, sendo caminho que conhece, que filosofa, que examina, que experimenta, que se traduz em sentimento, a verdade, quando então razão e emoção estarão em plena sintonia, e quando razão e emoção estiverem aliados e em sintonia, as nossas ações serão todas aquelas descritas na página do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada O Homem de Bem. Que façamos uma escolha: dominar a nós mesmos, seguindo em direção à regeneração, ou mudarmos de escola, dado que esta escola terrena muda de nível, e para aquele que não quer ter a amiga dor como sua companheira de evolução, que permaneça como queira numa outra escola. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto, para o melhoramento da habitação, guarda relação com o habitante. Fisicamente, o globo terráqueo há experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Percebamos o detalhe do texto que nos confronta. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura, o momento em que os pés do governador espiritual se materializam no planeta Terra, é o momento em que se compreende o grau de maturidade do homem para entender o significado do amor. Mesmo antes de Jesus estar aqui, emissários foram enviados em todos os povos e em todas as épocas da humanidade para revelar as leis de Deus para nós. Como é que o indivíduo revela a lei de Deus? Ele apenas discursa? Não. É possível perceber Francisco Cândido Xavier revelando a lei de Deus no seu comportamento. É possível perceber Madre Teresa de Calcutá revelando a lei de Deus no seu comportamento. É possível perceber num Alexander Fleming exibindo através da ciência a lei de Deus. O missionário que revela a lei revela tanto pelo que discursa quanto pelas suas ações. E naquele momento da vida de Jesus há 2000 anos, a razão humana já se encontrava em condições de compreender a proposta de Jesus do reino de amor e de sabedoria. O quanto evoluímos nesses 2000 anos? Quantos de nós estávamos lá? E quantos de nós
verbalizamos na escolha entre Barrabás e Jesus, Barrabás. Produziu-se em nós um profundo arrependimento, que nós levamos 2000 anos para minimizar a culpa dessa escolha, para que então nós pudéssemos permitir no nosso psiquismo e no nosso emocional o convite à proposta de trabalhadores à última hora. Isto coloca a todos os espíritas, sem exceção, na condição de se despojarem da hipocrisia multimilenar que nós alimentamos, para agora termos uma vivência honesta, profunda, verdadeira do Evangelho de Jesus. Não significa que a santidade se manifestará em nós a partir de então, mas significa dizer, conforme o próprio Santo Agostinho registra no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que todo espiritista cristão tem condições de vibrar em si a marca do arrependimento, o reconhecimento na sua intimidade de que não é mais possível ser como se é, que se reconhece iludido ainda com as coisas da matéria, mas que já deseja em realidade a sua transformação efetiva. Isto é facultado a qualquer espiritista cristão. Isto demonstra pela nossa razão que nós estamos maduros para prosseguirmos rumo à regeneração. A humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar: o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seria hoje um entrave. O que nós observamos do quadro social? Observamos a geração velha, carcomida pela corrupção, debatendo-se para não perder as suas pseudo-conquistas. E observamos o surgimento da nova geração que vem trazendo em si, porque já praticavam isso antes de ressurgirem fisicamente entre nós, o reino da caridade, da fraternidade e da solidariedade. É um conflito entre a geração antiga e a geração nova. E a nós, que estamos no intermédio deste conflito, precisamos fazer uma escolha. Em qual dos dois lados nós queremos estar? Para isso, é preciso aprender a amar a dor. É preciso ter a coragem de se olhar no espelho da própria consciência. É preciso diminuir em nós o tamanho vertiginoso da vaidade e do orgulho que a sociedade humana fomenta quando ela propõe a competitividade, desde os grupamentos familiares e presentes em todos os setores da vida humana. Não é uma escolha simples de se fazer, porque é se colocar em posição contrária à psicologia do mundo, para se adotar em espírito e verdade
a psicologia do Cristo. É um embate que não se trava apenas do lado de fora, quando os Espíritos nos vêm dizer, e isso está muito bem delineado na trilogia do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Transição Monetária, Amanhecer da Nova Era e Perturbações Espirituais, quanto na quadrilogia do Espírito Lúcius, através do médium André Luiz Ruiz, despedindo-se da terra, esculpindo o próprio destino, herdeiros do novo mundo, no final da última hora, onde existe uma verdadeira guerra entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz, mas muito mais do que uma guerra exterior, é uma guerra interna do próprio homem consigo mesmo, uma guerra de valores, uma guerra que nós percebemos quando vemos o ser humano perdido, sem saber para onde ir, sem ter as rédeas do próprio destino nas suas mãos, atuando ainda como coadjuvante do seu próprio destino. E a doutrina espírita nos faz um convite derradeiro, que nós saiamos da condição de coadjuvantes e assumamos o protagonismo das nossas vidas, escolhendo para onde queremos ir. E nesse aspecto, é preciso compreender que a ampulheta do tempo faz cair os últimos grãos de areia. Para aqueles ociosos, acomodados e preguiçosos, que ainda pensam que terão a próxima reencarnação como oportunidade, nós recordamos que depois da última hora, qual é a hora que existe? Já não é somente de desenvolver a inteligência, o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz preciso destruir tudo que superexiste neles, o egoísmo e o orgulho. Tal o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase, que neste momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril o é da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Jesus. Mas uma mudança tão radical como a se está elaborando, não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Olhemos para o movimento espírita e reflitamos. Quantas casas espíritas nós temos ouvido dizer que estão conflitantes entre seus membros e entre seus grupos? Eu não poderia fazer uma estatística aqui em Campos, porque, como o William me disse, são 40 casas espíritas e eu não visitei todas, não conheço todas. Mas as casas em que visito, na minha região em Minas, mais lá para o noroeste Fluminense, mais lá para perto de onde estou, no Espírito Santo, encontrei uma casa que, no momento em que eu perguntei, me pareceu ser uma ilha de harmonia. Que mesmo assim, esta ilha de harmonia, no momento em que eu perguntei ao companheiro que era a liderança,
ele me confidenciou que 12 meses antes a casa vivera um conflito intenso entre os seus membros. Do que se trata esse conflito? Se trata da separação do joio e do trigo. Prestemos atenção nisso. Quando Jesus conta a parábola de que um senhor plantou um campo de trigo e se recolheu para descansar. À noite, os inimigos entraram naquele campo de trigo e plantaram um joio. E quando os trabalhadores daquele senhor se deram conta, foram levar a notícia e proporam ao senhor, perguntaram se podia cortar o joio para que só permanecesse o trigo. Então o senhor disse que não era para fazer aquilo, porque se arrancasse o joio naquele momento, o trigo se perderia. Em verdade, o fundo desta parábola são os atritos que nós estamos vivendo entre uma parte de nós, que é o homem velho, que não quer abrir mão dos churrascos e das cervejas dos finais de semana, que não quer abrir mão de ir para as redes sociais e criticar abertamente não a conjuntura política, não a corrupção, mas apontar o dedo para indivíduos que, enquanto espíritas, nós sabemos estarem passando por um período grave na sua trajetória evolutiva, onde estão sendo estimulados aos vícios e às paixões que sempre lhes foram causa de quedas no passado. Qual seria a postura do espiritista que se conscientizou do Evangelho de Jesus? Sustentá-los com a oração. Porque e se fôssemos nós? E aí divido com vocês uma experiência pessoal. Me recordo, tratasse de uma segunda-feira, em que eu estava em casa, depois do culto no lar, e assistia o Jornal Nacional. E a emissora que eu assistia pegou as áreas críticas do nosso país, saúde, educação, estradas e etc., e foi mostrando, e eu fiquei com a sensação de que nós vivíamos um verdadeiro caos. Não me contendo, fui às redes sociais e fiz a seguinte postagem: acabei de assistir o Jornal Nacional, fiquei com a sensação de que o país está um caos. E aí fiz o questionamento: está realmente um caos? Ou foi a emissora que criou a sensação de caos? E aquilo repercutiu. Uns defendendo o caos, e outros defendendo que não, com alguns embates ofensivos entre as duas partes. Muito bem, eu não me manifestei desde que fiz a postagem. Fiquei quieto. Porque na verdade eu confesso a vocês que eu achei que não era para aquilo tudo. Mas enfim, né, conforme os Espíritos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, muito pior do que a ação em si é a consequência da ação que nós não controlamos. Uma vez que a gente executa a ação, ela não nos pertence mais. E se essa ação é uma ação benéfica, toda a repercussão dela trará créditos para quem a disparou originalmente. Mas o contrário também é muito verdade. Toda a repercussão negativa trará corresponsabilidade para o executor original. Passaram-se alguns dias dentro daquela mesma semana, reunião de desobsessão. E aí, um companheiro espiritual deixou uma psicografia pequena. Nós até repercutimos ela, porque o Facebook nos recorda de publicações,
E eu encontrei essa publicação como proposta do Facebook há mais ou menos 30 dias atrás, e eu a publiquei novamente, onde o companheiro dizia que as pessoas que estavam no poder naquele momento eram companheiros comprometidos no Império com a Guerra do Paraguai e com a escravidão. Depois de penarem muito no mundo espiritual e se prepararem adequadamente, recebiam a oportunidade de alcançarem novamente o poder da nação e agora, reformados nos pensamentos e nos ideais, poderem fazer corretamente o que não souberam fazer naquele momento de suas historiografias. E que a nós, espíritas, cabia-nos o papel de sustentá-los com as nossas orações, de vibrar em positividade, de espalhar esperança na nossa fala e nas nossas publicações. Porque conforme o Emmanuel nos lembra muito bem, somente o bem merece repercussão. E o companheiro ainda faz uma última proposta no final. Pensemos, e se fossem vocês no lugar deles? Eu nem preciso dizer para vocês que eu vesti a carapuça do alto da cabeça até a sola dos pés. O que a sociedade espera de nós? O que o Cristo espera de nós? Quando Jesus nos convidou à doutrina espírita, Ele conhece as nossas potencialidades, conhece a nossa história. Ele disse que conhece as suas ovelhas nominalmente. Jesus sabe o nome de cada um de nós, conhece a história e a trajetória de cada um de nós. E conhecendo essa história, para nós espíritas, só tinha uma oportunidade. Não mais no clero católico. Lá nós nos perderíamos novamente. Não mais no clero reformado. Nós também nos perderíamos lá. Livres pensadores, também não. Não daria certo. Mas era preciso algo que tocasse a nossa razão profundamente. Era preciso algo que conseguisse, tivesse força para vencer as nossas resistências. Os encastelamentos em que nós nos enfiamos na nossa história. E este algo é a doutrina espírita. Então, nós temos uma oportunidade sem igual na nossa trajetória evolutiva. Aqui, nós não precisamos de interpretações. Aqui, nós não precisamos vencer simbolismos. Aqui, tudo é claro, direto e objetivo. Basta que nós não tapemos os nossos ouvidos, conforme os Espíritos registraram no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, no item 7, quando eles falam das verdades espirituais básicas, e diz que essas verdades só não são sentidas e compreendidas quando nós tapamos os nossos ouvidos. O nosso grau de maturidade espiritual nos coloca diante da oportunidade de destapar os nossos ouvidos, de permitir que estas verdades espirituais básicas
Eu estou quase vendo a projeção mental de vocês assim, o que são as verdades espirituais básicas? Vocês sabem quais são as verdades espirituais básicas? Sabem? Fala com a maldade. Não fala não com a maldade. Tcharam! As verdades espirituais básicas são os 5 pontos de crença em que o Espiritismo se assenta. A crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na reencarnação, a crença na mediunidade, a crença na pluralidade dos mundos habitados. Recentemente, conduzimos um estudo do Evangelho em nossa casa espírita em Tomos, mostrando como que essas verdades espirituais básicas podem se constituir em instrumentos cotidianos de transformação moral. A nossa razão já consegue penetrar no espírito da letra, retirar dali aquilo que vai despertar a consciência crística que jaz em estado latente dentro de nós. Por isso nós fomos trazidos ao momento da transição. É como se nós estivéssemos dentro de um caldeirão fervendo. E quando aquela água fervente do caldeirão entra em contato com a gente, ela agita o nosso interior. E a proposta de agitar o nosso interior é a mesma proposta da tempestade para a árvore. Quando a tempestade se forma, o quadro é ameaçador. O céu fica da cor do chumbo. O vento sopra, muitas vezes, com o seu assovio anunciando a tormenta. O vento sacode a árvore para lá e para cá. E a chuva cai abundante com os raios. E sacode a árvore com tanta força e com tantos movimentos, folhas caem, galhos quebram. Muitas vezes aquelas árvores cujas raízes não são profundas o suficiente, ou que não foram nutridas devidamente, muitas vezes pela pobreza do solo, sucumbem. Mas depois que a tempestade passa, as nuvens se dissipam, o céu azul aparece, e a árvore, que nós olhamos para ela, muitas vezes passando na estrada, e associamos o galho quebrado a um braço quebrado, ou a uma ferida, e nós nos penalizamos. Agora, depois que ela se despojou de tudo que ela não necessitava mais, para prosseguir adiante, cresce alvissareira. Por isso nós estamos na transição da verdade. Por isso, os tempos agitados, preditos por Jesus no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 24, no sermão profético, é o momento que acontece agora, em que o espírita que se conscientiza deste momento facilita a que a tempestade leve embora tudo o de que ele não necessita mais, para que quando a crise passar, nós estejamos apenas com aquilo que nós necessitamos para prosseguir. Bem, nós trouxemos aqui, no final, para passar a palavra à Bárbara, né, 2 quadros. Um a gente conhece profundamente, que é o quadro que Santo Agostinho dá, de mundos de expiações e provas. Então nós vamos examinar esse quadro, e depois nós vamos olhar o nosso futuro. Assim eu espero que seja o nosso futuro, que são os mundos regeneradores, né? Então Santo Agostinho diz assim, isso, gente, está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O trecho que nós examinamos antes é o trecho que está na Gênese, no capítulo 17, intitulado São Chegados os Tempos, né? Claro que é um resumo, não tem o texto todo, porque o capítulo é muito grande, né? Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais
pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande perfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Presta atenção no que está escrito aqui. Vamos imaginar o projeto de um carro. Imaginem um carro criado para andar numa estrada de chão, esburacada, com muitas pedras, com lamaçal no terreno, com troncos de árvores. Então, o projetista desenha o carro, prevendo que ele vai ser exigido nesse terreno. Os engenheiros concebem o projeto. Depois toda a equipe constrói e finalmente o carro fica pronto. Eu pergunto a vocês, faz sentido testar esse carro, por exemplo, na estrada duplicada entre Campos e Macaé? Faz sentido? Não faz sentido, né? Então não faz sentido nós estarmos no mundo feliz. Não ainda. Não ainda. Faz sentido nós estarmos nesse cenário. Por quê? Porque nos atritos dos relacionamentos, os nossos vícios aparecem. E com eles as nossas imperfeições morais. Daí a receita de bolo de Santo Agostinho, propondo, olha bem, gente, a receita de bolo de Santo Agostinho, propondo que nós provoquemos, conduzimos, administremos pequenas crises cotidianas, controladas por nós através do exame de consciência. De forma que, quando a grande crise de valores chegar, ela nos encontre com a casa edificada sobre a rocha. Porque nós fizemos pequenas transformações cotidianas em cima das imperfeições morais que nós identificamos no exame de consciência. Pergunta que não quer calar. E tem que ser honesto, hein? Vocês não vão dar migué na espiritualidade para presente aqui não. Vocês vão ser honestos. Quem de nós faz o exame de consciência nos moldes de Santo Agostinho? Levante a mão, por favor. Por isso, quando a crise chega, o abalo dela na gente é tão grande. Porque nós não controlamos. A proposta é criar pequenas crises, quando nós começamos a identificar que a imagem do ego não é o que se traduz na realidade. Então são pequenas crises que a gente mesmo controla, a gente mesmo administra, e nós nos reprogramamos no dia seguinte para começarmos a corrigir a imperfeição moral. E isso nos coloca na condição de masoquistas espirituais. Sabem por quê? Código penal da vida futura. O que Allan Kardec diz? Todo sofrimento decorre de uma imperfeição moral. Na medida em que o indivíduo corrige a sua imperfeição moral, o sofrimento diminui. E isso coloca nas nossas mãos o quanto eu quero sofrer. E nós gostamos de sofrer. Porque nós não corrigimos a imperfeição moral, então nós gostamos. Muito bem, então esse é o nosso quadro. Vamos agora para onde nós vamos, é o nosso futuro. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma,
Primeira credencial para o mundo regenerador. A primeira, presta atenção. A alma penitente. O que é a alma penitente? O que é a alma penitente? É a alma que bota o joelho no chão? Paga a penitência? Se o Senhor me der a casa, eu vou subir a escadaria do Maria Frank de joelhos. Porque vocês não se enganem, nós temos teologia da prosperidade nos centros espíritas. Vocês já identificaram? Eu vou no centro espírita para a crise não mexer no meu bolso. Eu vou no centro espírita, vou trabalhar para não perder meu emprego. Hein? Conseguir um marido. Teologia da prosperidade. A alma penitente é a alma que se arrependeu verdadeiramente. Então aqui está a primeira credencial para o mundo de regeneração. Lá no livro Herdeiros da Vida Eterna, do Espírito Lúcio, no capítulo chamado Os Eleitos, o Dr. Bezerra de Menezes explica o que ele chama de marca do arrependimento. É uma vibração emocional, energética do indivíduo que cansou de ser quem é. E ele verdadeiramente deseja se transformar para melhor. Isso é a alma penitente. Encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Ou seja, gente, é um spa espiritual. Não é? Sem dúvida, em tais mundos os homens ainda se acham sujeitos às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Então olha bem, perceba que o indivíduo lá ainda tem orgulho, só que o orgulho agora não impede mais de ir ao outro e dizer: me perdoe, eu errei, eu assumo que eu errei. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Olha que beleza! Suportar provas sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa, melhor do que vós, o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostram dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Mas nesses mundos ainda falível, é o homem e o espírito, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Para eu passar, Bárbara, que meu tempo deu em cima ali, comecei 14h40, com a Vitória primeiro, foi? Eu e o microfone, nós temos um problema, cara.
que é um negócio sério. Né? Mas vamos lá, presta atenção. Lógico que nós identificamos outros pontos, mas olha aqui um ponto importantíssimo para nós. Não avançar é recuar. Então prestemos atenção. O progresso que há em nós atualmente é progresso intelectual ou é progresso moral? Porque essa é uma ilusão que muitos espíritas têm criado para si. Estudam, leem, acumulam conhecimento, fazem palestras maravilhosas, são capazes de enxergar na cena social tudo que o Espiritismo aponta, e por conta disso acham que estão produzindo evolução moral. Muitos deles entraram na reencarnação e vão sair da reencarnação com um belo progresso intelectual. Mas quando é que há progresso moral? Quando o indivíduo se estudou nos textos, e quando este estudar-se nos textos produziu transformação moral. Quando é que eu percebo que houve transformação moral? Quando eu olho para trás e percebo como eu reagia diante das situações cotidianas e identifico que agora eu não reajo mais como antes, mas eu me melhorei. Se eu continuo reagindo ainda hoje da mesma forma como eu reagia antes, e além de reagir como reagia antes, eu ainda uso as duas bengalas preferenciais do espírita. Quais são? A culpa é do passado. E quando a culpa não é do passado, de quem é a culpa? Do obsessor. Nunca é nossa. Significa que só houve progresso moral e não houve progresso intelectual. E com 2 minutos, a palavra é sua. Muito obrigado.